Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. E hoje, antes de começar, vamos lembrar nosso parceiro aqui, a OCB do Espírito Santo, que conecta histórias através das cooperativas, e nós aqui também contamos muitas histórias. E como vocês sabem, aqui é a resenha do mundo jurídico. Então aqui a gente não recebe só advogado, só juiz, só desembargador, mas todos que atuam no ramo jurídico. E por isso que hoje eu fiz questão, era uma convidada que eu já queria trazer há algum tempo aqui para falar para a gente da experiência que ela tem. Pensa, é uma pessoa que vocês não fazem ideia, que a família inteira é envolvida no mundo jurídico. Ela cresceu escutando leis, escutando direitos, né? E é hoje uma tabeliã. Seja muito bem-vinda, Nelisa Galante. Encantada, amei isso. Eu tenho uma fotinha da minha primeira festa da OAB, mais ou menos uns 7 anos de idade, se eu não me engano, em Vargem Alta, que eu vou compartilhar aí na minha rede para vocês verem como eu sou ativa no mundo da advocacia. Nossa, você cresceu... Pai, mãe, irmãs, avô, todo mundo. Avô, mãe, irmã, primo, cunhado, e agora tá chegando a carteira da OAB do marido. Nossa! Você vive no mundo jurídico. Vivi no mundo, inclusive no mundo jurídico, fui concebida na faculdade. Então, não bastasse, eu fui concebida na faculdade. Sempre foi muito comum pra mim, né? O terninho, né? Que a mãe, que era a representação dessa instituição, a advocacia, o terninho, o cabelo preso, o avô e todas as pessoas que estão à minha volta, as mais próximas são do mundo jurídico, então é bem familiar todo o tema, inclusive as resenhas. Inclusive as resenhas. E deve ter, então, muita história para contar, né? Desde a infância, não é desde a faculdade, não, né? Fui na minha primeira festa da OAB com 7 anos. 7 anos. Tem muita história para contar. E o que você lembra dessa infância jurídica? Eu lembro de muita formalidade, assim. Sempre lembro de muita formalidade. Meu avô tem um escritório que agora, 2022, 2023, está completando 50 anos. Nossa, então eu lembro, que lindo. É muito lindo. Eu lembro dessa formalidade. A mãe sempre muito alinhada, porque o mercado é ainda masculino, né? Predominantemente masculino. Então, uma mãe sempre de preto, de cabelo preso, de óculos, para conseguir competir com o mercado que até hoje é predominantemente masculino. Sua mãe sempre muito atuante, né? Muito presente no cenário jurídico, né? Então, muito estabelecida, né? Na instituição. Sim. E com amor, né? Que é isso que você faz, que é isso que a gente vê bastante advogado e advogada se dedicando institucionalmente com real, né? Com muito amor. E como é que foi, assim, escolher fazer direito? Foi muito fácil ou não? Você teve dúvidas aí no caminho? Eu fui obrigada. Não, fala assim. Ouve essa. Eu fiquei em dúvida se eu fazia psicologia ou direito, e minha mãe olhou pra mim e disse: quem não sabe o que vai fazer direito. E aí, eu com esse carinho, fiz o vestibular, me formei na UVV. E em 2005... vai fazer daqui a pouquinho quase 20 anos. E advoguei por um curto período, 5 anos, e logo passei na minha primeira prova da OAB, uma luta, nossa, um drama, um medo de reprovar. Não tinha essa questão da primeira fase, que eu acho que hoje tem, você passa na primeira, depois só faz a segunda. Antes não reprovava a primeira fase, reprovava em tudo. E aí eu tinha essa a apreensão, até porque meu histórico familiar exigia essa carteira, né? E aí não havia nenhuma dúvida de que a carteira precisava estar na gaveta, porque se tudo desse errado ainda daria certo, porque a carteira estaria lá e está ainda, está lá. Suspensa, né, que a gente pediu suspensão em razão do concurso, mas a carteira está lá, porque se tudo der errado, ainda dá certo, que exerce o caminho da advocacia.
Não, mas agora você tocou num ponto que eu fico imaginando a pressão. E podia nem ser uma pressão muito aberta, né? Mas aquela pressão interna, né? Aquela cobrança, todo mundo e agora eu preciso... E não era uma cobrança aberta mesmo, era uma cobrança emocional minha. Sim. Eu precisava daquela carteira, eu tinha a obrigação de passar na primeira prova para que ela tivesse ao meu alcance. E assim, graças a Deus foi. Passei na primeira prova e ela esteve ao meu alcance. E esses 5 anos advogando, alguma coisa te marcou nessa advocacia? Algum caso que você achou interessante, que você leva com você? Antes de entrar neste tema, eu queria entrar na minha colação de grau, que eu acho que é uma boa resenha. Você comentou. Minha colação de grau, a família toda, né, foi lá na UVV, no salão, para participar desse momento emblemático. E é natural, né, que nas famílias de classe média, alta, dá o anel, né, com a joia lá, enfim, com o rubi, que é a nossa cor. Isso. E aí vem meu avô, com a caixinha. Eu adoro essa história. Com a caixinha, eu olhei e falei, mais um anel, porque eu já tinha recebido do pai, da mãe. Falei, mais um anel, mas maravilhoso, mais um anel. Aí ele, minha filha, me deu e falou assim, é o maior de todos os presentes. Eu falei, então o rubi deve ser assim, enorme. Eu abri, era uma chave. Aí eu olhei pra ele e falei, sem entender, né? Aí ele, a chave do escritório da nossa família, e me deu. Ai, que lindo! Essa é uma história que eu gosto muito de falar, porque era muito simbólico, era algo que não era nada em valor, mas tinha um extremo simbolismo. Ele abriu a porta do escritório, eu fui lá, troquei os móveis todos, falei, vovô, isso aqui não tá antenado. Mas você se formou em Direito, não em Arquitetura. Nem design. Isso aqui não tá certo, vamos, por favor, atualizar esse escritório. Ele abriu a porta, assim, fomos em Cachoeiro, vimos os móveis, abriu a porta e eu fiquei esses 5 anos ali atuando, muita dificuldade, né, o judiciário, assim, por mais você vê, eu vejo esforços do Poder Judiciário, do Conselho Nacional de Justiça, esforços, né, comuns para que o sistema melhore, mas a experiência é sempre dificultosa, porque é moroso. E aí foi quando eu me encontrei com o concurso para cartório. Fiz meu edital de 2006, eu formei em 2005. E fui aprovada, em 2010 assumimos. Então são 13 anos aí como tabeliã de notas e registradora civil. Olha que legal. E aí você descobriu o mundo do extrajudicial, né? Ali, de uma atuação. Mas antes disso, me conta da Aula da Saudade. Aula da Saudade. Que também tem uma história boa aí. Foi no Museu da Vale, naquele restaurante super gostoso. Que legal. Foi a primeira vez que eu tinha ido. E o professor era o professor Adib. Ele é juiz do trabalho hoje, um querido. Na Aula da Saudade, ele externou várias situações engraçadíssimas dele, que ele corria da gente para estudar pro concurso. Muita coisa legal. Mas ele falou uma coisa que me marcou muito, que foi assim, se você escolheu ser advogada e a sua colega, o seu colega de sala escolheu ser juiz, você não é menos profissional que ele. Ele como juiz, ela como juíza, não é mais profissional que vocês. Vocês só escolheram caminhos diferentes. Isso me marcou muito, né? Porque quando eu imagino, né, que quando você tá com a carteira da OAB e escolhe advogar, você tende, talvez, a se sentir menor do que o seu colega juiz, né? O seu colega desembargador, o seu colega cartorário. Mas isso... Ele falou de forma muito serena, a escolha é você que faz, você não é menor nem maior do que o seu colega porque você escolheu um caminho diferente. E isso eu levei pra vida, assim, e toda vez que alguém reclama de alguma coisa ou se sente menor, eu falo, não, é só um caminho diferente, calma. Que legal. É difícil pro juiz ser juiz, é difícil pro advogado ser advogado, então a gente vai buscando os veios das facilidades, não de coisas ilícitas, mas tentar deixar mais leve, né, para que a gente consiga galgar os espaços. Olha, que legal. E aí você então foi
para um cartório. E você é do Sul, o cartório era no Norte? Conta pra mim como é que é a história. Eu sou do Sul, de Itapemirim, natural, nativa, e assumi um cartório em Nova Venécia. No outro extremo do estado. Tipo Japão e Estados Unidos, negócio assim, do outro lado do planeta. E a minha escolha foi uma escolha super estratégica. Escolhi terceira entrância, porque a lei da remoção falava que você se removia para a mesma entrância. Então, Itapemirim era a terceira, então eu vou para uma terceira, vou me remover para uma terceira, volto para minha terra. 2 anos depois, a lei caiu. E eu fiquei em Nova Venécia achando que fosse ficar uns 2, 3 anos, né? Eu assumi em 2010. A corregedoria vai abrir um novo concurso, 2013, 14, no máximo vai ter remoção, eu vou para a prova e a gente volta para o sul do estado. Só que 3 anos viraram 9 anos. 9 anos em 9 anos em Nova Venécia. É muito difícil, né? Porque as pessoas não te reconhecem como um membro da comunidade. E você não se identifica como um membro da comunidade. Eu imagino para esses concursados que vão para fora do estado, né? São de um estado, vão para fora do estado, como deve ser difícil você se entranhar aqui naquela sociedade. E a gente é fechado, né? O capixaba tem essa característica de fechado. Sim. Então, 9 anos se passaram quando eu voltei agora para o sul do estado, em Cachoeiro, que aí eu me identifico como uma tabeliã, uma registradora civil. E esses 9 anos, que foram de espera, eu admito que foram 9 anos de espera para chegar onde eu queria estar, mas foram 9 anos de muito aprendizado. Conheci a advocacia extrajudicial, que era algo que na faculdade eu nunca, né, não tinha essa matéria, essa disciplina. Até hoje tem essa dificuldade, né, do acesso dos estudantes, dos próprios advogados a conhecer esse mundo. Entendi o quão é legal, entendi que existe vida fora do judiciário. Sim, claro. E aprendi a gerir, porque nunca tinha sido uma gestora, né, e aí vai aprendendo a... né, 1000 faces, né? Igual uma mulher do século XXI, gosto de falar 1000 faces, gestora, mãe, gerir todo um sistema que está subordinado a você é difícil. Olha, e quando você passou, você já era casada? Não, casei, assumi em 2010, casei em 2012, e aí o marido encampou e falou assim, vai dar certo, esse negócio de cartório vai dar certo. E aí eu fiquei lá, mas meio que esperando passar mesmo, eu sabia que meu momento ia chegar, cartório não é esse mar de rosas que... Não, você deve ter muita história para contar de cartório, ainda mais de notas e registro civil. Deve ter tudo. Tudo acontece no nosso balcão. Acontece. E meu marido sempre acreditou, né? Acreditou em mim. Ele vai dar certo, você passou nos concursos mais difíceis do país. E aí começou a dar certo, emocionalmente dar certo, porque no norte eu ficava apreensiva, né? Não era o meu lugar. E aí, em 2019, começou a andar, e eu acredito que emocionalmente fez muita diferença eu estar em Cachoeiro. E aí eu me enxerguei como a tabeliã, a registradora civil, vamos colocar esse negócio pra frente. E fala uma coisa, tabeliã é meio que consultora também, as pessoas chegam no cartório perguntando, né, o que é isso, ou como faz aquilo, como é que funciona, conta pra gente. E é uma cultura que a advocacia precisa trabalhar para que ela não exista, porque nós não somos os responsáveis pelo aconselhamento jurídico, nós somos responsáveis por materializar aquilo que vocês aconselham, mas é uma cultura, né, do brasileiro ir ao cartório e perguntar como faz isso. A gente ajuda no que está ao nosso alcance, mas o aprofundamento não é com a gente. Eu costumo dizer uma frase, eu até falei essa semana no WhatsApp com o advogado, eu falei, eu não usurpo função da advocacia. Então, não é comigo, vamos fazer esse requerimento, porque ainda existem a questão da cultura do mau hábito de... mandar documento para o cartório que faz o requerimento, o cartório que faz o TCMD, o cartório que faz tudo. E vocês pedem espaço, porque vocês podem agregar valor ao trabalho de vocês. E a advogada me mandou os documentos para fazer um divórcio extrajudicial. Aí e o requerimento? Aí ela, eu nunca fiz requerimento, nunca mandei requerimento para os cartórios que eu trabalho, eu só mando documentos, os cartórios que fazem.
Aí eu falei essa frase: eu não usurpo função da advocacia. Para que eu consiga te atender, você precisa fazer um requerimento, dizendo como será a partilha, qualificando as partes, dizendo se tem menor ou se não tem. Não tem. O cartório, ele não é feito ele é feito para materializar a vontade, não é feito para construir a vontade. Mesma coisa que um inventário. Exato. Né? Com o inventário eu já vivi essa experiência também de advogado ou advogada mandar documentação, porque é a cultura do município mandar documento. Falo: olha, eu não usurpo por função da advocacia. Toda delicada eu falo essa frase, é para o advogado ver que ele precisa ocupar esse espaço. Claro. Para a advogada ver que ela precisa ocupar esse espaço. Aí eu devolvo a documentação, preciso do requerimento para a gente oficialmente começar. E o requerimento vem, eles não recuam normalmente. Claro. E se apropriam do espaço que é deles, né? Que é de vocês. Olha, que legal, Melissa. E teve algum caso, assim, de algo diferente que te marcou, que tenha te marcado? Tem uma história bem engraçada, que é a história da cachaça. Tava eu no balcão em Nova Venécia, atendendo o balcão, ajudando lá os colaboradores. De repente, um cheiro... Eu amo cachaça. Amo caipirinha, amo. Um cheiro de cachaça sobe e eu... liguei o alerta, né? Tipo, cheiro de cachaça, durante a semana, lembra, sábado, meio-dia, caipirinha, lógico. E o cheiro de cachaça, a gente olhava e não via nada. Um cheiro de cachaça. Um cliente sentado esperando, tava acompanhando alguém que estava no balcão, esperando o atendimento, bêbado, tava com a garrafa de cachaça do lado, esbarrou na garrafa de cachaça cheia, inundou a frente do cartório. Cachaça pra tudo quanto é lá. As pessoas, muitos evangélicos, né, que tem, né, receio com essas coisas, começaram a ficar nervosos porque aquele cheiro de cachaça subia e a gente não parava de rir, porque nunca imagina que num ambiente de serviço público vai derrubar uma cachaça e vai contaminar todo o ambiente. Todo o ambiente. Essa me marcou bastante. Embriagados só de tanto cheiro. Que legal. E teve algum pedido de registro diferente, inusitado? Não, de registro não, mas eu exerci uma função, principalmente com as mulheres da comunidade. Escrevi sobre isso no meu mestrado, sobre alteração de nome de mulher quando do casamento. Meu tema do mestrado foi esse. E lá em Nova Venécia, quando eu cheguei, havia essa cultura, e acredito que ainda há muito, né, no interior. E na zona urbana, o resultado do meu estudo era que na zona urbana as mulheres têm realmente mais informação e acabam optando menos por aderir ao sobrenome do marido. Elas não tinham nenhuma noção de que elas não eram mais obrigadas a inserir o sobrenome do marido. Elas não tinham, zero conhecimento. Olha. E aí, quando vinham para protocolar, né, o processo, pra gente iniciar a habilitação do casamento, eu sempre falava: olha, você não é obrigada a inserir o nome, e elas ficavam assustadas. Como se a lei tivesse acabado de sair em 2010, quando eu cheguei. E o negócio é muito mais antigo, né? Sim. E aí eu exerci esse papel, assim, de transformação. Pequenininha, é um local pequeno lá, mas eu me senti satisfeita em poder ter contribuído com o mundo mudou. Você tá livre, você não é obrigada a crescer o nome do seu marido. Siga, a opção tá aí, né? Tá na mesa. Escolha se você se sentir confortável. Porque no meu estudo empírico, a gente fez entrevista com as mulheres e muitas delas responderam que se elas tivessem raciocinado ao tempo da escolha do casamento, que o marido também poderia aderir, elas só mudariam o nome se ele tivesse feito mesmo. Olha só! E até no balcão do cartório, o machismo, ele pelo feedback que elas deram, até no balcão do cartório o machismo se mantém, porque a opção só era dada a elas, não era dada a eles. Olha! E aí o estudo mostrou isso, né? Essa questão da sociedade ainda ser patriarcal. Sim, e as mulheres ainda não têm informação, muitas delas não tinham informação que o homem poderia usar, utilizar, né, adotar o nome feminino, e enfim, a gente vai tentando contribuir, exercendo uma função social, né, pequenininha, de conversa em conversa, para melhorar a sociedade como um todo. Olha que legal, Melissa, que bacana, né?
E o que aconteceu no julgamento do inventário do seu pai? Uma história emblemática. O inventário do meu pai é litigioso. Olha o exemplo que essa tabeliã dá. O inventário do meu pai é litigioso. Não conseguimos um acordo, é união estável, enfim. E aí o juiz, a gente pediu uma mediação, porque nas causas que envolvem família é sentimento que precisa ser tratado, não é valor, né? Sim, exatamente. E aí eu com conhecimento, eu mediadora extrajudicial formada, falei, a mediação vai resolver esse negócio, né? Vamos pedir, só que não são todas as comarcas que têm profissionais habilitados para mediação especificamente. E aí pedi a mediação, teve a audiência normal, a companheira do meu pai não foi. E aí o juiz ficou conversando com a gente. Bom, na minha cabeça, a companheira não foi, a gente vai só se apresentar, dizer que ela não veio e vai embora. Não, o juiz puxou assunto, e eu falava, minhas irmãs falavam, o advogado falava, e conversa muito informal. Muito informal. Aí quando acabou, ele fez a ata que não tinha comparecido. Quando acabou, ele olhou pro assessor dele que estava atrás da gente e falou, fulano, o que eu fiz aqui até agora? Aí eu fiquei branca na hora, eu falei, meu Deus. Aí eu olhei para trás, o assessor está conhecendo as partes. Aí eu, ai meu Deus, ferrou, perdemos a ação. Porque ele deu uma liberdade para fala e a gente foi falando o que a gente achava que era legal, o que a gente achava que era legal, o que a gente tinha, as propostas que a gente tinha feito, que não tinha aceitado, as contrapropostas, todas aquelas questões sensíveis que envolvem família. E eu fiquei assustada, eu falei, meu Deus, me entreguei. Agora. Nossa, já era, perdemos todas, daqui pra frente perdemos todas as, né, tudo vai ser contra. Mas não, eu acho que ele entende, tudo foi positivo, né, ao nosso favor, né, das herdeiras, ali no caso do inventário. E acho que ele entendeu a nossa entrega, assim, o nosso querer resolver. Mas o que me chamou a atenção foi que ele estava observando o nosso comportamento. E foi muito técnico, porque ele deixou a gente muito à vontade. Falei, nossa, que incrível. E eu não percebi, eu sou atenta, assim, às peculiaridades que envolvem, ou ao menos achava que era atenta. Eu não percebi que ele estava buscando conhecer a gente, ver qual era a nossa. E aí ele conheceu e as decisões foram favoráveis a nós, dali pra frente. Mas eu fiquei com medo, eu falei, nossa, fui tão franca, fui tão aberta. Fiquei com medo se aquilo daria certo ou não depois. E você falou que você é mediadora, né? Sim. E como é que funciona isso? Porque a gente ainda sente uma certa resistência, não é verdade? Tanto das partes quanto dos próprios advogados em pedir algo assim. Isso, a advocacia extrajudicial, ela é inexplorada, né? Isso. Você, inclusive, tá para fazer um curso aí dessa... Tem novidade por aí. A advocacia extrajudicial, ela é inexplorada. Ainda formamos bacharéis em direito que não conhecem, nunca ouviram falar no seu período de 5 anos o que é o extrajudicial. E a mediação, ela é um atributo, né, mais uma função da advocacia extrajudicial, Sim. que é extrajudicialmente, fora do judiciário, e pode ser feito em cartório, num ambiente físico apropriado. Tem isso também, porque o ambiente físico precisa ser apropriado. As técnicas da mediação física, de como nós, mediadores, devemos nos vestir e nos portar, e também do ambiente físico, para que nada arranhe. Por exemplo, eu nunca esqueço da aula. Você é religiosa, ok, católica, tudo bem, mas você não vai usar um anel da Nossa Senhora, não vai usar um cordão, não vai usar brinco, porque você pode ter como um membro da mediação alguém que é evangélico e ele pode se sentir acuado. Então, tem vários pontos bem legais da mediação que a gente precisa respeitar para que ela flua bem. Então, a mediação é um braço da advocacia extrajudicial inexplorada pela advocacia e que tem um poder de solução maravilhoso. A ata da mediação, ela nasce um título executivo e penso que deve ser algo que vocês, advogadas, devem explorar,
porque tem poder de solução. Você não vai precisar entrar com uma ação para que gere um título executivo, para depois você ter aquilo e poder executar no futuro. Não, na mediação, em 1, 2, 3, 4 ou até numa única sessão, você já sai com um título executivo. Então, a advocacia precisa conhecer esse instrumento e utilizar. Claro. Até porque senão vai perder espaço. Espaço, exatamente. A gente tem o CNJ, falo disso sempre também para poder alertar a advocacia, né? O CNJ publicou uma resolução em 2021 que determina que nós, registradoras civis, as pessoas naturais, né, que somos os técnicos para habilitar os casamentos, passamos a dar aconselhamento jurídico, atente-se ao termo, aconselhamento jurídico aos nubentes quanto ao regime de casamento. Quando isso foi publicado, eu quase tive um treco, que eu falei, tem alguém deixando de trabalhar, né? A advocacia está precisando tomar posse do extrajudicial, porque essa função de aconselhamento jurídico, ela não é minha como registradora civil. A função é da advocacia, em especial a advocacia extrajudicial. Porque imagina um balcão, entra e sai várias pessoas. Vários pedidos de casamento, né, no mesmo dia, na mesma semana, para você processar. E você sentar com a parte e explicar, olha, no divórcio, a consequência do regime da comunhão parcial é essa. Na sucessão, a consequência do regime da comunhão parcial é essa. De 5 regimes, eles não vão entender nada. Nada. Absolutamente, não vão entender nada. Eu só quero me casar. Eu só quero me casar, doutora. Por favor, você pode fazer no comunhão parcial, é isso que eu quero? Então, olha a responsabilidade, olha o espaço que a advocacia está perdendo. Tome posse do extrajudicial. Tem que... Aí, galera, principalmente a jovem advocacia, tá aí, né? Para começar, já vai lá pro extra. Pro extra, exatamente. Porque ainda, como eu falei, né, nós ainda formamos bacharéis que não conhecem o sistema do extrajudicial, direito notarial e registral, e é um arsenal de serviços que você entrega à advocacia de resultado. Me perdoe usar esse termo, eu sei que o serviço é de meio, mas no extrajudicial, em 90% dos casos, você exerce uma advocacia de resultado. Porque você consegue entregar resultado em muito pouco tempo, e eu tenho um orgulho de dizer que entre o requerimento do inventário chegar do advogado, documento, protocolo de TCMD, pagamento da guia, assinatura da escritura, em 20 dias. Se tiver tudo em ordem. Em 20 dias, eu, como tabeliã, já lavrei um inventário extrajudicial. E aí foi mais uns 10 para registrar, porque os registradores de imóveis estão trabalhando muito bem também. Os sistemas online, eles estão cobrando agilidade, e aí eles estão entregando num tempo menor do que a lei determina. Então, esse combo de profissionais engajados em entregar resultado junto com vocês, advogados, dá certo. E é a melhor coisa, você, né? Finalizar, porque o judiciário, a gente nunca sabe quando será o fim do processo. Isso. E na advocacia judicial, você não sabe quando vai ser. Na extrajudicial, você sabe quando vai ser. Ou pelo menos tem uma estimativa. Né? Isso. Quando eu falo em uma hipótese de um inventário ser assinado em 3 meses, eu acho que está demorado. Na minha cabeça, 3 meses. Mas por que 3 meses? Porque tem a Cefaz que envolve também, que dependendo do local, demora para avaliar. Tem avaliação, tem realmente. Aí às vezes vai descobrir que um imóvel tá faltando um negocinho, você precisa buscar. Então tem essas coisas. Mas ainda assim, ele é muito mais célere do que um processo judicial. Ele é muito mais célere. Muito mais, não tem dúvida. E você já se emocionou, já chorou em algum caso que... eu me emocionei com no registro civil, na especialidade de registro civil, no balcão emociona bastante, né? Porque acaba que hoje no tabelionato, 80% dos meus atos já são digitais. Então o contato é todo
por telefone, mas o registro civil ele emociona porque a gente registra os óbitos, né? O primeiro contato da família é conosco, os casamentos, os nascimentos. No balcão, uma mãe foi com a filha e aí falando mal do pai, a bichinha do lado, ouvindo e falando mal do pai, e eu olhando aquela cena, eu falei... Gente, a minha mãe me empurrava tanto, eu e minhas irmãs, pra cima do nosso pai. Minha mãe divorciada, sempre empurrou. A gente falava que não queria, ela indo no ouvido, vai agora falar com seu pai, vai agora dar um beijo no seu pai, vai agora pedir bênção, mas sem ele perceber. Sempre empurrava a gente. Aquela mãe falando mal do pai, meu olho começou a lacrimejar. Ai, porque eu sou filha de pais divorciados. E minha mãe me empurrava pra cima do meu pai, empurrava a gente, né, e minhas irmãs pra cima do meu pai, e eu tenho que tratar meus traumas. Você imagina aquela criança ouvindo a mãe falar do pai, que o pai não quer, que isso, aquilo, envolvia um reconhecimento de paternidade, e a gente vive no dia a dia do balcão muitas dores. Imagino. Muitas dores, porque são algo em torno de quase 6 mil cartórios instalados no Brasil inteiro, então nós estamos em todos os lugares. Então em todo balcão vai ter histórias emblemáticas e que mexem com a gente emocionalmente. Ao longo desses 13 anos aconteceu umas 2 vezes comigo, assim, histórias que me lembravam a minha história, né? Essa era o contrário, e eu já sofri, né, com o divórcio dos meus pais. Imagina aquela criança, eu não queria que ela passasse a mesma coisa. Nossa. E me fala uma coisa, a pandemia aumentou o número de casamentos ou divórcio? Conta pra gente. A pandemia, os casamentos caíram um pouco, né? Claro. E os divórcios se ampliaram. Acredito muito, eu dei até algumas entrevistas nesse sentido, que o convívio dificultou as relações, e o que a gente chega à conclusão é que é saudável sairmos para trabalhar, almoçarmos com as amigas, né? Esse respiro é bom para todo humano, né? Tanto homem quanto mulher. Mas os divórcios, eles ficaram bem ativos, né? Nesse período da pandemia. Poxa, e a pandemia trouxe algo que pelo menos para o judiciário foi muito bom, que foi a aceleração aí de processo eletrônico e tal. Isso aconteceu também com o tabelionato? Aconteceu e foi histórico. Nós temos o provimento 100, que é de maio de 2020, se eu não me engano, 26 de maio de 2020, que possibilitou a assinatura das escrituras, procurações e atas notariais eletrônicas. E aí a porta se abriu para que nós... Sabe aquela palavrinha que começa com B, que é vinculada a serviço público? Você sabe qual é? Porque eu não falo ela, não. Fala, pode falar. Não sei. Começa com B, que termina com IA. Você fala B, U... burocracia. Não sai da minha boca essa palavra. Essa palavrinha aí sempre foi muito vinculada aos cartórios. E aí o provimento 100, ele veio emblemático com esse número 100, ainda mexeu com todos os notários, passando a proporcionar conforto. Além da agilidade que a gente já proporcionava, passando a proporcionar conforto, o que fez com que as pessoas pudessem assinar as escrituras pelo celular. Os advogados pudessem assinar seus inventários, seus divórcios, do seu próprio escritório. E aí essa palavrinha que começa com B, ela começou a se dissolvendo, né? O notariado brasileiro, ele está num processo de dissolução até o extermínio dessa palavra que começa com B, que não sai da minha boca de jeito nenhum. Porque como a gente exerce em caráter privado também o serviço, né, que é diferente do Detran, diferente do Poder Judiciário, nós exercemos em caráter privado, a gente briga para que tudo funcione bem, entendeu? Sim. Que os clientes estejam melhores, esteja tudo confortável para todo mundo, que nossa estrutura física tem melhorado. Você deve sentir na sociedade isso, como as coisas têm melhorado, os concursados vão assumindo, e aí a gente vai trabalhando, como nessa oportunidade que eu estou tendo de falar da advocacia extrajudicial, tanto fisicamente como agora, né? Nesse nosso encontro aqui, de mostrar para a sociedade, olha, consulte um advogado para fazer o planejamento matrimonial, consulte uma advogada. Não chega no cartório para tirar dúvida, não somos nós os competentes, a advocacia está aí, preparada para receber você.
Embora o provimento deu a vocês a possibilidade do aconselhamento. No casamento deu, mas eu não vejo bem isso não é minha função, a gente cumpre o que tem que cumprir, insere lá no processo de habilitação de casamento um termo que ele tem ciência de todas as consequências, não é minha função, eu não quero dar aconselhamento jurídico de casamento, essa função é sua, advogado e advogado. Isso mesmo, então advogados, por favor. Tome posse do extrajudicial. E é uma atuação muito boa, né? O que você falou, acaba com essa burocracia, assim, ou pelo menos diminui muito, né? Só não pode casar. Só não pode casar de longe. Casar de longe, sim, podemos. Assinar também. Sim, vai casa de longe, se não puder assinar eletronicamente, vai depois, presencialmente assina. Existem possibilidades que cada cartório na sua própria gestão, né? A gente fez casamentos online no período da pandemia, foi feito. Olha. Alguns cartórios do estado o fizeram. Cada gestão vai definir o seu método de trabalho, mas o provimento em especial para o tabelionato, proporcionou isso à advocacia, que é assinar um inventário do escritório, um divórcio do escritório, um uso capião do escritório. Claro. E aí vocês ficam com um tempo de qualidade, né? Sem dúvida alguma, porque essa coisa de você transitar para lá e para cá, você perde, né? Não é tempo de qualidade. Hoje a gente reconhece firma eletronicamente. E o mais legal, que eu não vejo os colegas falando sobre isso, eu faço maior propaganda justamente porque essa palavra que começa com B, ela vai sendo eliminada, o cartão de firma digital é gratuito. Olha aí. Diferentemente do cartão de firma físico, que é pago. E aí, qual é a diferença de você proporcionar ao seu cliente um inventário extrajudicial digital? Além do conforto, economia. Porque no digital, no Espírito Santo, há essa exigência. No físico, nós temos que abrir cartão de firma. E no digital, o cartão de firma é gratuito. Então, além do conforto, no digital, você ainda proporciona economia para os seus clientes. Olha aí, que facilidade. Isso é muito bom. Vamos exterminar essa palavra que começa com B. Vai sumir. Vai desaparecer. Nelise, agora a gente entra assim num momento de um bate-pronto. Eu falo e você diz o que vem à sua mente. Justiça é? Justiça é paciência. Boa. Nunca diga para uma tabeliã. Nunca diga... Olha eu raciocinando, tá vendo que tá difícil o negócio, né? Nunca diga para uma tabeliã. Nunca diga para uma tabeliã. Eu acho que eu sou tão aberta, vamos ver. Nunca diga para uma tabeliã. Talvez a palavra com B? Talvez a palavra com B. Eu sei que é uma palavra só, mas eu Não, pode falar. Eu gosto muito de quando... Eu até prefiro, não é nem gostar, né? Que quando o cliente ele chega confiando em você. Eu fico muito incomodada quando eu sempre estou muito solícita a responder tudo, mas quando fica com dúvida se a cobrança está certa, e eu sou extremamente literal com a cobrança, se o caminho adequado foi aquele, quando nos atos que não é obrigatória a participação do advogado, claro, né, do advogado. Dúvida, eu fico com dúvida no meu trabalho, porque eu sou muito fiel ao meu trabalho, então me desconforta quando tem dúvida, assim, do procedimento que eu estou adotando. Não é dúvida, a dúvida jurídica ela é sempre aberta, né? Porque a gente vai discutir, mas a dúvida do procedimento todo. Do procedimento. O que você gostaria de escutar se estivesse começando hoje? Vai que dá certo. O que diria para quem diz que tabelião tem vida fácil? Estude, que você vai compreender que a mesma dificuldade que eu tenho é a que você tem. Não lembra da aula da saudade? Ninguém não existe mais nem menos. A gente estudou, eu estudei para estar aqui, então o mesmo esforço que você tem para trazer, que a advocacia tem, para colocar um cliente sentado numa consultoria jurídica,
é o trabalho que a gente faz aqui para angariar, né? Porque eu gosto de dizer muito li isso em algum momento, que a gente tem que cuidar do nosso jardim. Não sei se você já ouviu falando isso em algum dos nossos encontros, o comércio em si, o regime privado, é como se fossem caçadores de borboletas. Não sei se você já ouviu falando isso. A pessoa que precisa de cliente, quer cliente, ele é como se fosse caçador de borboleta. Ele vai com a pulsazinha, nem sei se o nome correto é esse. Cada borboleta que ele pega é um cliente. E o meu trabalho é para cuidar do meu jardim, para que as borboletas venham. Então, assim, é esforço para mim, é esforço para você, é esforço para todo mundo que está no regime privado. Claro. Então, não é fácil. As mesmas dificuldades que você tem no seu trabalho, eu tenho no meu. Você que eu digo a advocacia como um todo, sim, né? Sim. O sistema jurídico que a gente vive. Não é fácil. A questão é que eu dei muita sorte de ser muito apaixonada pelo meu ofício, extremamente apaixonada. Então, assim, tudo que é difícil, eu tento tornar leve. O amor que eu tenho pelo meu ofício, ele se destaca mais do que a dificuldade em si. Ah, que legal, que legal. Um livro que te marcou? Eu li um último agora, que são As 5 Linguagens do Amor. Ah, é lindo. Já leu? Eu li e engoli em três noites, porque eu achei incrível. E aquilo é bom também para as nossas relações, né? Não é só a relação casal, sim. Mas para as nossas relações. E eu vou compartilhar com você as minhas 2 linguagens. A primária é atos de serviço. Eu fico bem quando fazem as coisas por mim, sem eu ter que pedir. E a segunda é palavras de afirmação. As palavras me movimentam muito, muito, assim. Legal. Eu tento que quando vem algo negativo, eu tento me segurar, assim, emocionalmente, para aquilo não me desestruturar, porque o que vem de positivo é maior, né? Muito maior. E vem de negativo e positivo para todo mundo o tempo inteiro. Então, as palavras de afirmação, principalmente as positivas, elas me fazem a roda girar aqui internamente. É um livro que todo mundo deveria ler, né? Todo mundo deveria ler. Quando a gente lê, a gente enxerga o mundo de outra maneira. Enxerga as pessoas ao lado de outra maneira. E facilita até nossas conexões, né? Porque se a gente entender qual é a linguagem do amor da Carla, eu vou me conectar com ela muito mais rápido. Exatamente. Um sonho? Um sonho? Um sonho é passar no próximo concurso, porque eu ainda vou pro próximo concurso no Estado do Espírito Santo, e assumir um cartório na sede de um grande município. Tá nos projetos. Que bacana. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Amém. Estudarei. Como você é apaixonada por tudo que você faz, né? Direito nas redes sociais. Super adoro, super fácil, né? A gente precisa ter um filtro, um mínimo filtro, porque nem tudo que todo mundo fala é o correto, é o que a gente tem que seguir, mas eu adoro, recomendo, faço e penso que a gente sabe disso, né? Visibilidade, credibilidade, rentabilidade nesta ordem. Então, se a rede social está aí como um instrumento para que a gente utilize, vamos utilizar para que a sociedade nos enxergue, a credibilidade venha e, por consequência, a rentabilidade. Legal. Se não fosse advogado ou tabeliã, seria? Advogada ou tabeliã. Brincando, mentira. Eu estaria no mundo jurídico com certeza. Se eu não fosse tabeliã, eu seria uma advogada com certeza. Super ativa no extrajudicial, falando na minha rede sobre vamos pro extrajudicial, tome posse. Por isso que eu já perguntei, se não fosse advogada ou tabeliã. Se não fosse advogada ou tabeliã, não teria opção. Não teria. E eu amo minha mãe ter me compelido a fazer direito, porque eu adoro terapia. Talvez se eu fosse uma psicóloga, eu não buscaria tanto, né, a terapia, o autoconhecimento, a reflexão. Então, se eu não fosse advogada ou tabeliã, eu seria advogada. Denisa, muito obrigada pela sua participação. Foi ótimo, adorei esse nosso bate-papo. Eu fico muito grata, fiquei encantada com o convite, não esperava, estava namorando esses convidados seus. Amei.
E faz tempo que você está na listinha. Ai, viu? que bom. Fico muito feliz em ter a oportunidade de falar do extrajudicial, de você, advogada, tomar posse mesmo do extrajudicial, porque nós, tabeliães, registradores, estamos aqui para te receber, para fazer com que você entregue para a sociedade, junto com a gente, né, conectado parte, advogada e cartório, sempre uma advocacia de resultado e explore o extrajudicial, porque a gente tem muito aqui a ser feito. Obrigada mais uma vez, e para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar, e vou agradecer aqui mais uma vez ao OCB do Espírito Santo, que é nosso parceiro aqui. E se você tem uma boa história, também comenta aqui embaixo, quem sabe qualquer hora você está aqui. Um abraço, até a próxima.